Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Entrevista. Eu sou Andréa Tissoni. A Patrícia Trindade não está aqui hoje com a gente, mas ela está lá de casa assistindo. Beijo pra você, Paty. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um tema muito delicado. Como lidar com pessoas que estão passando por processos de dor, de luto. Quem vai conversar com a gente é a Camila Pansica, psicóloga clínica, com foco em traumas, violências, abusos, lutos e um termo que eu nem conhecia que se chama madrastidade, que nada mais é do que as madrastas. Vamos conversar e eu quero já saber muito sobre isso, que esse tema me deixou muito curiosa e é muito pertinente. Muito obrigada, Camila, pela sua participação, por aceitar esse convite aqui para o nosso podcast. Obrigada. Como que você gostaria que o público, na verdade, te conhecesse? Bom, eu sou psicóloga, né? Eu atendo muito pela psicanálise, né? Mais pela psicodinâmica, que é uma atualização da psicanálise. E a psicanálise trabalha com o que não é dito, né? Com o inconsciente. E eu gosto muito de falar que mais que isso, assim, trabalhar com luto, com trauma, com violência, com abusos e com a madrastidade são temas que vão diretamente para o invisível, né? Para aquilo que não é falado, que as pessoas não costumam querer falar sobre ou olhar, né? Tanto o luto, quanto a madrastidade, quanto o trauma, o abuso. Então, assim, eu trabalho com aquilo que não é dito, né? Com silêncios que existem entre as pessoas, que é aquilo que também as pessoas não costumam buscar ajuda ou procurar, né? Quando tem questões relacionadas a isso. Eu posso já entrar no tema madrastidade? Pode. Porque eu estou mega curiosa. Quando a gente fala de madrastidade, me explica exatamente o sentido dele nesse processo terapêutico. Quem vem te buscar são as madrastas ou são as crianças, os enteados, enteadas? Como que funciona nessa dinâmica no setting terapêutico? Eu atendo adolescentes, né? Madrastas, atendo também mães, né? De enteados e os pais também, né? Atendo toda a dinâmica. Mas eu costumo trabalhar mais com madrastas pelo seguinte. Tem uma blogueira que é a Mari Carmadelli, né? Ela tem um Instagram, Somos Madrastas, eu faço parte da rede dela. Ela criou uma rede de mulheres que são psicólogas, nutricionistas, advogadas, que trabalham com madrastas. Por quê? Porque é invisível, né? A mulher, quando ela entra para uma família que já existe, a gente chama de família mosaico ou família recomposta, né? Quando ela entra para essa dinâmica, muitas delas não sabem o que espera elas, né? Muitas já viveram como enteadas, mas não sabem o que é estar nesse lugar. E quando eu falo até desse lugar invisível, é isso. Porque o que a gente vê é muito, mulheres sendo silenciadas, do tipo assim, ela casou, ela sabia que ele tinha filhos, né? É interessante, Andréa, que teve uma situação na faculdade, eu não era madrasta, hoje eu sou. Teve uma situação muito interessante na faculdade que eu fiquei pensando, assim, foi o primeiro insight que eu tive relacionado a isso. A gente teve uma supervisão, que a gente, enquanto psicólogos, temos que se reunir com professores, né, para levar o tema, a questão. E aí eu lembro que uma aluna levou uma madrasta que estava sofrendo, né, parece que estava grávida e estava com dificuldade de se entender com a enteada. E aí a fala da professora foi: mas ela sabe que ele tem filhos, ela tem que aceitar. E eu lembro quando eu vi aquilo, eu falei, gente, mas é sobre o sentimento dessa mulher. Por que ninguém tá falando sobre isso? Por mais que ela sabia que ele tinha filhos, né? Talvez ela não entendesse a dinâmica a qual ela estava entrando, né? Que ela ia lidar com uma criança que ela não conhece, que ela ia criar um amor, né? E tem muito uma questão que eu vejo, muitas madrastas que vêm, né? E elas imaginam que vão criar amor da noite pro dia, né? E amor é construção, né? Eu sempre falo, a relacionamento é construção. Você vai conhecer aquela criança, aí tem muitos assim, a gente fala do puerpério da madrasta, né? Madrasta também sofre puerpério, porque no puerpério a criança chega até a casa, né?
E o casal vai conhecer o choro, vai conhecer a necessidade daquela criança. Tem mulheres que têm aquela necessidade do tipo, será que eu tô sendo uma boa mãe? Isso acontece com a madrasta também, né? Quando a madrasta tem filhos, nossa, aí elas querem comparar também, sabe? Ai, mas eu amo mais o meu filho do que meu enteado, né? Porque entra naquele lugar de culpa, né? A mulher já é colocada nesse lugar de culpa e é aquilo, assim. Bolo na mesa. Outro exemplo, né? Faz aniversário. A criança está lá fazendo aniversário e a madrasta não é convidada para tirar foto. E muitas vezes ela preparou todo o aniversário. Aquilo é tão doído para elas, sabe? E o lugar silencioso que elas ficam é de não saber para quem contar o que elas estão sentindo. Porque como que se elas estivessem sentindo o que elas estão sentindo é errado, entendeu? E você tá falando aqui, e eu acho muito pertinente, porque eu vejo muito que existe. Eu não sei se eu acredito que tenha, tá? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as mulheres estão competindo entre si o tempo todo. E infelizmente, a madrasta, ela acaba sendo vista quase como uma oponente, ao invés de ser um fator agregador daquela família. De uma pessoa que também pode trazer coisas boas para a estrutura educacional daquela criança. E tá tudo bem, sabe? Isso acontece muito, né? Muito, muito, assim. Além das mulheres competirem entre si, tem muitas vezes um homem que não se posiciona, né, nessas relações. Então, assim, o que eu mais vejo na clínica é, por exemplo, um homem que era casado com uma mulher mais controladora. Aí ele se relaciona com outra mulher controladora. E aí a gente fala de 3 dinâmicas, né? A dinâmica do pai, né, da criação do pai, porque ele tem um histórico. A gente fala da dinâmica da mãe, né, que ela tem um histórico também, e da dinâmica da madrasta, né? Então, automaticamente, assim, nessa rede da Mari, era muito legal, porque ela se dá muito bem com a mãe dos filhos dela. Não, com a mãe dos enteados dela, isso. Ela se dá muito bem com eles. E ela começou, né, a pregar isso, que as mulheres precisam se unirem, né, pararem de ficar guerrilhando entre si, porque cada um tem um espaço. E muitas mulheres passaram por mim, passam, né, me procuram, porque eu não consigo. Madrastas, tá? Que elas querem ter uma relação com a mãe. E às vezes a mãe não quer ter essa abertura com a madrasta. Às vezes, da forma que terminou o relacionamento, é difícil também, né? E aí, muitas vezes, essas mães acabam impedindo esse relacionamento que flua, né? Com certeza, assim, e muitas vezes é por questão inconsciente também, né? Elas têm ciúmes, né? Você imagina, você tem ali seu filho que você criou, educou, tá dando todo o amor, né? Acaba entrando num lugar de competição e de perda também. Perdeu o relacionamento de uma fantasia, né? Muitas acreditam que vão perder o filho também. Não é assim que acontece, né? A madrasta entra para somar na família, não para subtrair. Essa ausência do pai, que a gente até chegou a comentar, isso, que nem você falou, né? Ele casou com uma mulher muito controladora. Alguém que se envolve com uma madrasta muito controladora. E muitas vezes ele tem uma mãe que foi controladora lá atrás. Então é quase uma repetição de padrão. Então às vezes é esse pai que tá precisando de uma terapia pra conseguir se posicionar. Porque senão ele vai ser controlado a vida inteira por mulheres ali. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum, assim. Você tá falando nesse caso, né? Vamos pensar nessa pessoa. Tem o feminino controlador, né? Já tem a relação com o feminino daquele que controla. Como que ele faz? Numa relação que ele tá com a esposa, né? Atual, madrasta, e a ex tá pedindo coisas lá que às vezes não faz sentido, combinados que não são cumpridos. É muito difícil, porque aí fica essa mulher, que é a madrasta, assim, no meio do tiro, sabe? Da confusão, um brigando com o outro, e às vezes ela sendo controladora também, aí tem isso. Aí ela vai querer controlar o marido, vai querer controlar o enteado, querer controlar tudo à volta dela também. E aí vira o que a gente vê por aí de muita confusão familiar. O caos, né? O caos. Como que a gente lida nessas situações, assim, de uma forma prática? Quando a gente, mãe que tá ali, às vezes com esse processo ainda doloroso, né, de separação, de divórcio, de ter o filho, e às vezes o filho foi o que sobrou daquela relação, e querendo ou não, a gente às vezes trata o filho como posse, né, como o resquício que eu me apego. Uma coisa prática que a gente possa falar para essas mães que estão passando por esse processo de
deixar aí e de entender que às vezes a madrasta, em alguns casos, sabemos que temos casos aí que não são nesse sentido, mas que pode ajudar nesse processo de educação, de desenvolvimento até dessa criança. Eu acredito, Andréa, que seja respeitar a si próprio, sabe? Acolher o próprio sentimento, porque quando a gente fala de separação, a gente está falando de um luto, né? Que é aquele outro tema que eu gosto de trabalhar também. A gente está falando de um luto que não é reconhecido socialmente, né? Não é validado. Então, essa mulher automaticamente, ela vai sentir raiva. O que as pessoas sentem no luto? Raiva, tristeza, dor, né? Impotência. Respeitar o que ela está sentindo. E, é claro, não tentar descontar no outro, né? Nem no ex-marido, nem na criança e nem na madrasta. E pensar que isso passa, né? Ela pode estar num momento ali mais delicado, porque está imersa no luto, no sofrimento, mas vai passar, né? Você olhar para sua dor, acolher ela e tentar entender o que aquilo está querendo dizer é muito mais significativo e é respeitoso, né? Essas mães fazerem isso com elas mesmas, né? De se respeitar. Olha, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo raiva porque foi uma relação que acabou, que não deu certo. Tenho meu filho, eu tenho medo de perder o amor do meu filho, óbvio, né? É uma outra mulher que está entrando. Aí entra também naquilo que as mulheres sentem, né? Da culpa, de querer ser uma boa mãe. Então, assim, se a criança amar essa outra mulher, eu não sou tão boa mãe assim. E não é assim, não precisa entrar nessa competição, né? Nessa comparação. Porque nem cabe, né? Que a gente tem o medo da perda, é tão grande, né? Mas nem cabe. Somos capazes de amar várias pessoas, né? Eu amo a Sofia, eu amo a Júlia, eu amo o Flávio igualmente, são os meus filhos, amo todos. E por que que o seu filho não pode te amar, amar seu pai, amar a madrasta, amar os avós, amar os irmãos, sabe? Cada um na sua proporcionalidade e no seu devido lugar, né? E para criança, você sabe que é confuso também, né? Porque a criança, filhos de pais separados, tem muita dificuldade de dizer não, né? Por quê? Porque fica dividido entre o pai e uma mãe. E aí a gente tem que pensar também que existem dinâmicas familiares totalmente diferentes, né? Às vezes, na casa do pai, o pai é super religioso e a mãe não tem religião nenhuma. Ou a mãe tem uma religião que vai totalmente oposto, né? Como? Né? Que consegue conectar tudo isso. Então, assim, são várias particularidades que tem nesses casos que é preciso tomar cuidado. E é muito complicado, eu vou te falar, porque na minha casa, minha própria experiência, gente, eu não tenho religião, eu já deixei claro aqui, inclusive, algumas vezes. Acredito em Deus, acredito muito, né, na palavra de Deus, enfim. Mas eu não sou religiosa, né, não tenho uma religiosidade. E o pai dos meus filhos, ele é católico. E agora ele tá mais ainda, assim, voltado realmente pra igreja católica. Os meus filhos mais velhos, eles são meio mais puxados pro meu lado. Eles não têm religião, eu acredito em Deus, enfim, mas são mais neutros. Mas a minha pequenininha, minha mais nova, não é pequenininha, ela tem 13 anos, mas é meu bebê. Ela resolveu ficar com o pai. Então ela fez primeira comunhão, fui na igreja, foi batizada com mais velha, né? Porque quando era bebê não foi. E assim, tá tudo bem. A gente até chegava e falava assim: é sério mesmo, Júlia? É sério. E ela se posicionava e foi firme. Então, assim, é dar liberdade pro filho também fazer escolhas e saber dizer sim e não. E os pais, às vezes, eles acabam. A criança tem tanto medo de desagradar. E ela fica tão dividida que ela não faz nada. Ela fica no meio, literalmente. Imagina a ansiedade dessa criança. Total. É tanto muito que é interessante a parte de... Essa criança, às vezes, tem dificuldade, fica dividida, mas também aprende uma resiliência muito grande. Porque ela tá sendo criada por ambientes totalmente diferentes, né? E aí, na vida, quando essa criança cresce, ela vai lidando com situações adversas, ela vai sabendo exatamente como lidar, né? Você fala da situação da sua filha, olha que interessante, você deixou ela escolher, né? Isso é o mais importante, né? E o respeito que é preciso ter, tanto a parte da mãe, quanto a parte do pai, quanto a parte da madrasta, né? Nessa criança, porque a criança, no final, que é a que precisa de proteção e de cuidado. Os adultos são adultos, eles precisam cuidar das suas dores, né, internas, para não descontar isso na criança e na relação familiar, que é muito mais comum do que a gente imagina. E muito complicado, porque somos millennials e assim, ninguém trabalhou a criança interior, né? Tá todo mundo, na verdade, às vezes eu sinto que tá todo mundo meio deixando a criança interior pilotar
aqui o controle. Então tá todo mundo no instinto, no impulso, fazendo, sabe, reagindo de forma impulsiva, intempestiva, sem raciocinar que estamos em prol da criança e não em prol de nós, nesse caso, né? Quando a gente tá falando de uma estrutura da família. Sim, mas isso dá consequências, assim. Tem pessoas que eu atendo que às vezes elas não se preocupam muito com os enteados, né? Do tipo, não quero saber, né? Não tem relação boa. Mas isso tem consequência. Quando aquela criança crescer, ela vai, né? Olhar para aquilo. Ela vai também se organizar dentro de si, né? E é de lei. Chega a madrasta, por exemplo, que tem uma enteada com 6 anos. E ela viveu o maior trauma da vida dela aos 6 anos. Isso é um gatilho que você não tem noção. E aí muitas dessas madrastas que às vezes não são tão legais com seus enteados, são questões internas delas, feridas internas, que elas não sabem o que fazer. E aí ela dá de cara com uma criança que toca exatamente aquelas feridas. Como que você faz? Pesado. É muita terapia, né? E eu já vi alguns casos de madrastas, que a gente ainda vai entrar em outros assuntos, mas aqui eu já vi alguns casos de madrastas que rejeitam realmente o enteado, não querem contato, porém têm filhos e meio que forçam esse cara que é totalmente submisso nessa relação, esse padrasto, né, a rejeitar o seu filho biológico e meio que fazer funções de pai para os enteados. E isso gera uma dor tão grande naquela criança e na própria mãe, sabe? Desse filho abandonado, porque ela sofre o abandono do marido e o abandono do pai do filho dela. Essas madrastas, é uma questão interna também? O que acontece com essas madrastas? Questões internas. Acredito eu. E tem pessoas que são ruins também, né? Às vezes as pessoas, assim, a gente não pode generalizar. Assim como a gente tem as mães que dão suporte, conversam, têm amizade com as madrastas, a gente também tem as madrastas que não são tão legais, né? Que às vezes fazem isso com as crianças e muitas vezes sem nem perceber, né? Se desfaz do filho, rejeita, né? Do enteado, na verdade, né? É comum, são relações, né? Relações familiares. E isso realmente cabe ao homem se posicionar, né? É ele que é o pilar de sustentação nesse caso. Com certeza, porque é aquilo. Se a madrasta fala, por exemplo, não quero que o seu filho venha morar com a gente. E esse homem fala, tudo bem? Ele também tá abandonando o filho, né? Agora sim, precisar entender nessa dinâmica familiar por que ele tá fazendo isso, né? Que momento que o filho vai perceber isso e, né? Como que vai se dar essa não construção, porque não dá nem para falar em construção de relação, né, com esse funcionamento. Mas as consequências vêm. E aí são aquelas famílias, né, que quando fica adulto, disfuncionais, que um não se entende, o pai não fala com o filho, a madrasta não vai para os eventos de família, né, a ex-mulher às vezes também não vai, enfim. É tão pesado e, infelizmente, nesse caso, é o homem que tem que se posicionar, né? Com certeza. Eu sempre falo que, assim, é muito fácil, né, pro homem ficar no papel de tá tudo certo, né? Elas que lutem, né? Mas é a vida dele, é a família dele. Ele precisa, né? O que eu mais vejo, homens que têm dificuldade de dar limite para as ex-mulheres. Porque aí, o que tem também? A gente precisa falar da culpa, né, pela separação que o homem sente. Então, muitas vezes, para tentar compensar essa culpa, dá tudo pro filho, não dá limite, não dá educação. Porque assim, o que eu mais vejo, tá, na clínica, os enteados vão final de semana para casa ou vão passar e não fazem nada em casa. E aí, a sobrecarga de trabalho fica para quem? Para mulher, né, para madrastas, né? E aí vira uma confusão. E aquele homem, quando na verdade tem que pontuar. E aí esse homem passa a ver também a madrasta como uma vilã. Mas você tá falando dos meus filhos? Aí tem muito que a gente chama assim, que é que eles usam de carta na manga, né? Mas o filho é meu. Isso é tão doloroso para as mulheres ouvirem isso. Porque assim,
Tá, o filho é seu, mas eu sou sua esposa, eu tô nessa relação com você, eu quero estar, eu tô me dedicando, né? Quando o homem fala isso, o filho é meu, ele praticamente fala pra mulher assim, fica quieta, você não tem que opinar em nada. E a gente tá falando de uma estrutura familiar, que essa mulher vive e divide ali a vida com todo mundo, né? E aí nesse caso, cabe uma conversa, né, de falar e da pessoa estar aberta a ouvir. E isso acontece não somente em relação madrasta, marido, né, pai, como também o inverso, né, mãe e padrasto. Porque eu vejo muitas mães assim, falando assim, você não manda em nada. Meu filho, quem decide sou eu. Eu já vi muito caso disso, muito mesmo. Muito, assim, fala, né, aquela famosa frase, minha casa, minhas regras, meus filhos, minhas regras. Nossa, eu vi isso no carro. Uma pessoa tinha adesivo disso no carro. Sério? Meus filhos, minhas regras. Nossa. E eu fiquei assim, gente, imagina essa educação que essas crianças estão recebendo. Você sabe que você falando sobre isso, assim, eu começo a pensar, né, o que será que essa pessoa quer dizer com essa... Exato, porque eu já fico imaginando que é aquela coisa, tipo, eu não sei se é o caso, mas assim, eu bato mesmo, eu faço o que eu quero e a sociedade que lute e que faça o que quiser com os filhos dos outros. Com os meus aqui, o negócio é outro. Mas é que nem falam, né? Tem uma frase que fala assim, eu preciso de uma aldeia para criar uma criança, né? Então, assim, se a gente olhar para as madrastas, para as mulheres, ou para padrastos também, porque tem isso também. Por exemplo, quando o homem fica com uma mulher que tem filhos, nossa, ele é um super-herói, que cara incrível, aceitou ela com filhos. Mas ninguém fala isso da madrasta. A madrasta é sempre a vilã. Sempre a vilã. É tanto que a Mari, ela fez uma... Ai, como é o nome? Esqueci, fugiu. Tipo um abaixo-assinado, porque no Google, quando você colocava madrasta, aparecia assim, madrasta vem de pessoa que faz dissabores, imune de amor e carinho, coisas assim. Ela lutou, reuniu um monte de mulheres para conseguir mudar esse termo. Porque aí quando você colocava padrasto, aparecia assim, o homem que se relaciona com uma mulher com filhos. Você acredita? E aí, assim, até a própria Disney, né? Infelizmente, fez um desserviço de ensinar, assim, porque você sempre vê, né? Você vê as histórias das madrastas que estão nos desenhos, é sempre as mulheres sendo horríveis, sendo pessoas péssimas. Bruxas, né? Bruxas, má. Gente ruim. E aí fala assim, boadrasta. Não é boadrasta, é madrasta de mãe. De maternidade. Assim, de maternidade. Assim como padrasto é de pai também, né? E assim, a gente precisa mudar um pouco ainda essa cultura, sabe? Do madrasta, do boadrasta. É madrasta de mãe, é minha madrasta sim. E é uma pessoa que faz parte da minha família, faz parte da minha vida, sabe? Incluir mais. E entender que essas coisas são culturais e, na verdade, não tem nada a ver com a etimologia, né, da palavra. Vamos agora entrar em outro assunto aqui. A sua primeira formação, ela foi administração, certo? Isso. Você empreendeu vários segmentos e só depois começou a mergulhar na psicologia. E agora eu sei que é na psicanálise, que é uma coisa que eu amo de paixão. Eu queria te perguntar o porquê que você resolveu entrar na psicologia. Você sabe, André, quando eu começo a lembrar de como foi minha trajetória, eu falo assim, gente... E muitos pacientes me perguntam, né? Mas durante a sessão eu não posso ficar falando como que se deu, né? Porque é o momento da pessoa ali. E... muito nova, assim, quando eu era muito nova, eu tinha uns 13 anos. Tinha uma pessoa que trabalhava na casa da minha família, né? E foi o primeiro contato que eu tive, assim, com uma pessoa com um tipo de transtorno. E ela começou a trabalhar na minha casa, na casa da minha mãe. E do nada, um belo dia, ela começou a não falar muitas coisas com sentido. E uma das coisas que ela falou era que minha mãe estava dando em cima do marido dela. Olha que loucura. Ela falou, ela tá dando em cima do marido, tal. Eu falei, como assim? Eu tinha lá 13 anos. Eu falei, não, imagina, minha mãe nem tinha contato com o marido dela. Aí tive uma discussão com ela, eu vi que ela ficou bem vermelha. E aí eu liguei pra minha mãe, falei, olha, né, fulana, a gente discutiu, tal. Minha mãe, tá bom, vou conversar com ela. E aí passou o tempo, minha mãe dispensou ela. Quando foi 2 semanas depois, ela voltou a trabalhar pra gente, né? Como se nada tivesse acontecido. E ela era uma pessoa muito quieta. Ela era uma mulher extremamente quieta, reservada, que não falava muito. Só que ela tinha crises.
né? E aí eu lembro que o marido dela falou que ela tinha convulsão, que ela tomava uns remédios, que ela tinha convulsão. E aí a gente começou a reparar, porque ela ficou muitos anos na nossa família, sabe? Coisa de 10, 12 anos, não sei nem falar quanto tempo ficou. Eu sei que ela toda vez que ela passava por algum momento difícil, ela se desregulava, entrava em surto. Ela começava a falar várias coisas que não tinham muito sentido, sabe? Ela tinha uma questão persecutória, né? Que é assim, com animais. Então ela falava, ai, o rato, a lagartixa, a barata. E pegava um... qual que é o nome? Sabe esse negócio De inseticida? de inseticida? E colocava água e ficava jogando pela casa, né? E aí eu lembro que eu tinha 13 anos e eu falava, gente, o que será que passa na cabeça dela? Né? Por causa daquele meme, o que passa na cabeça dela? O que passa? Era desse jeito, eu ficava, gente, nossa, né? E aí, passou os anos, uma vez eu chamei ela pra trabalhar comigo, a gente tem contato, né, com ela até hoje. E aí eu chamei ela pra trabalhar comigo e ela começou a me contar toda a história da vida dela. E uma história muito difícil, de muitos traumas. Ela viveu muitas coisas muito, muito difíceis. Perdeu a mãe dela, né, muito nova. E a gente sempre fala, assim, na psicanálise, quando tem uma perda muito grande, assim, da mãe, dos cuidadores, tem, né, um rompimento ali, né, no início da vida. Enfim, e eu lembro que ela contou e eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu fiquei, o que será que ela tem, né? O que será que ela tem? E no meio disso, né, desses acontecimentos todos, teve um outro episódio de um rapaz que morava na rua de cima da casa que eu morava, né? E dizem as fofocas que ele, né, surtou por causa de drogas, né? Ele era um rapaz muito bonito. E ele morou um tempo na frente da minha casa. E eu lembro que ele colocava uma vassoura e ficava tocando ali rock. E mais uma vez eu ficava, gente, o que passa na cabeça dessa pessoa, né? Por quê? Né? Ele tinha surtos, ia bombeiro, SAMU, lá resgatar, enfim. Aí depois disso... Depois não, acho que durante, assim, eu fiz faculdade de administração e o meu TCC foi sobre marketing de relacionamento. Eu amava, a matéria que eu mais gostava era marketing, porque eu gostava disso, de entender pessoas, querer saber o que né, funcionamento delas. E o marketing é isso, você entender o comportamento, como que você vai apresentar aquilo para aquela pessoa. E eu trabalhava, na época, como representante de vendas, né, visitando médicos. Então, o meu TCC foi de marketing de relacionamento na indústria farmacêutica. Enfim, por isso se seguiu. Depois de anos, eu vivi um relacionamento, assim como muitas pessoas, né? Um relacionamento tóxico, né? Abusivo. Quem nunca, né? E eu me perguntava, o que leva uma pessoa a ser tão ruim, né? Porque aquele sentimento que mulheres que saem do relacionamento abusivo é sempre assim. Você pergunta, o que você está sentindo? Anestesiada. É isso, porque a pessoa perde, né, sobre si. Ela já não sabe quem ela é, o que ela gosta, o que ela quer. Eu vivi um pouco isso. Então, assim, eu falei, por que a pessoa é tão ruim, né? E segui, tive que me reconstruir, tive perdas, né? Enfim, no meio do caminho. Eu sei que eu decidi fazer psicologia, que eu falei assim, quer saber? Eu já estava bem estabilizada, já tinha minha empresa, trabalhava com RH, que eu trabalho ainda com RH hoje. E eu falei, não, eu preciso estudar o comportamento humano, eu preciso entender como as pessoas funcionam. Sabe aquela pergunta da Camila de 13 anos, né? O que se passa, né? Por que a pessoa tem esse funcionamento? Me levou a fazer. Eu comecei a fazer pro hobby, não para clinicar, não para atender. Nunca foi algo do tipo, eu quero fazer isso. Não, eu quero entender o comportamento humano e é isso. E se seguiu. Nada é por acaso nessa Sim. vida. Eu acredito muito nisso, nada é por acaso. E você encontrou, às vezes, pessoas que, de alguma forma, levaram você a sentir essa curiosidade, a querer... Eu conversei com uma pessoa que ela fala sobre administração, ela veio aqui, inclusive, e ela falou, o seu propósito, às vezes, é aquilo que você gostava quando você era criança. Pensa lá atrás, Sim. o que te instigava, o que fazia os seus olhos brilharem. Essa é a sua essência. Sim, e você sabe que, assim, teve um tempo que eu morava próximo à Avenida Paulista, assim. Eu gostava de pegar a câmera fotográfica e eu ia tirar foto das pessoas. Eu gostava de observar as pessoas no seu dia de lazer, né? Então, assim, eu sempre tive, né, querendo
olhar para o outro, né? Entender ali o outro. E quando eu comecei a trabalhar com violência, trauma, abuso, não foi algo que eu fui buscar, né? Mais uma vez, na minha faculdade de psicologia, o meu TCC, eu queria fazer TCC sobre garotas de programa, né? Acabou que, né, foi desviando, e a gente fez um estudo de caso de uma moça que viveu muita violência, abuso durante a infância. Qual eram as consequências disso na vida adulta? Então, assim, eu mergulhei no tema e eu amei, sabe? De entender. E é algo que eu sempre falo. Muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, elas relacionam amor à violência. Tem um histórico familiar, às vezes de um pai ou de uma mãe, né? É muito comum, né, repetir padrões, né? Porque a pessoa, por exemplo, trauma. O trauma, a pessoa vai repetindo aquilo de maneira inconsciente, como uma forma de tentar dar conta para aquilo que ela viveu, né? Total. Deixa eu te perguntar agora aqui. Você costuma dizer que o trauma não é a vida toda de uma pessoa, ela é uma parte dela. O que você queria dizer com isso? Como é essa visão? O trauma não é a vida toda de uma pessoa. Ele não pode ser, né? Porque quando ele é a vida toda de uma pessoa, ele adoece, né? A gente precisa diferenciar o trauma do vivenciar traumático, né? É diferente, por exemplo, você sofreu um acidente, né? Criou-se um trauma, um exemplo. Ou você viveu abusos durante a sua infância toda. É um vivenciar traumático. E muitas pessoas vivem situações difíceis e elas se colocam como se elas fossem só aquilo, né? Mas isso é só parte da vida. Você sabe que eu vi um podcast da Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, e eu fiquei pensando, eu falei, é isso, sabe? Ela hoje trabalha, né, com crianças, né, auxilia na prevenção de violência contra crianças, né? E ela mesma, num podcast, ela falou assim, eu não sou... a minha história com a Isabela não é a morte dela. Foram 5 anos que ela passou ali com ela, né? E não pode, né, se transformar um instante, um momento em tudo. E por que você acha que... Porque a gente faz isso, né? A gente se resume a esse trauma. Reflexo desse trauma que você viveu. Isso a gente escuta, né? Ah, eu fiz isso porque lá atrás eu sou assim porque eu vivi isso. Sabe, essa coisa, a gente sempre tenta justificar as nossas ações, as coisas que a gente vive na nossa vida, só resumindo para aquele trauma. Por que que a gente faz isso? Tem alguma coisa psicológica, psicanalítica nisso? É uma forma de você tentar criar uma explicação, né? Por exemplo, é o que você falou, a pessoa viveu um trauma lá atrás e hoje em dia ela fala, eu fiz por causa disso. Assim, a pessoa tá usando o trauma como muleta. Literalmente, né? E isso acontece, porque assim, você viveu o trauma, mas o que você vai fazer a partir de agora com isso que você viveu? Você vai reproduzir aquilo que te fizeram? Ou você vai olhar para aquilo que te fizeram, se separar daquilo que te fizeram, né? Porque você não é a violência que você sofreu. E aí... a gente puxando um outro gancho, assim. Mulheres que sofrem violência, abuso, não só mulheres, homens também, né? Tem uma dificuldade imensa de dar limites. Porque a pessoa foi invadida. Ela foi invadida de uma forma a qual ela não esperava, que ela não imaginava, a qual ela não tinha muitas vezes consciência daquilo que estava acontecendo. Então ela acha que o funcionamento vai ser sempre esse. As pessoas invadindo, as pessoas invadem, por aí vai. Mas você não acha que... Lá vai eu aqui, as teorias das vozes da minha cabeça. Tá. Você não acha que o fato da gente não dar limites também é um fator que deve ser percebido? Porque se teve o primeiro abuso, foi porque esses limites foram sendo passados. A gente foi permitindo que as invasões acontecessem. Não sei se faz sentido. Mas, de alguma forma, existe um tipo de vítima desses abusadores? Uma pessoa que já tem essa predisposição a não saber dizer não e com medo de agradar, querendo agradar, enfim, ela vai sempre passando os seus limites, ou ela não conhece os seus limites e vai permitindo que a pessoa entre? Vamos falar de abuso quando é criança, né?
Ah, não, sim, crianças são outras coisas. São outras Aí coisas, Mas no adulto, o adulto sim. Às vezes é a forma que ele se relaciona, né? Às vezes a autoestima dessa pessoa foi criada, não foi criada, né? Não foi colocada ali como algo importante, né? Que aquela criança viveu, né? Por isso que é importante os pais, né? Posicionarem, falar o que é certo, o que não é. Isso tem muito a ver também com os limites que ela aprendeu. Porque assim, quando a gente sai, né, da barriga da nossa mãe, que a gente vem pro mundo, o primeiro contato que a gente tem com quem que é? Com o nosso pai e com a nossa mãe. Por isso que é tão importante na psicanálise a gente conseguir olhar como que se deu a relação com os cuidadores que você teve, né? Então assim, quando você olha para isso, às vezes a pessoa teve uma mãe ou um pai que ela cresceu vendo todos os limites dela sendo ultrapassados. Aquela mãe não falando, ai, minha filha, você tá chorando, sinto muito porque você tá chorando, né? Ah, você é uma fresca, né? Ai, você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. E é muito comum na clínica, o que eu mais vejo é pessoas falando assim, ai, Camila, eu senti uma coisa estranha, mas eu não sei se tá certo ou tá errado. As pessoas criam uma regra, né? Muito forte do certo e do errado, mas essas regras vêm de acordo com aquilo que elas viveram lá atrás, quando era criança. é tipo aquele superego, não sei, tô jogando aqui na minha cabeça. Que é aquela estrutura que te passam do que é certo e do que é errado. Exatamente. E você. E isso divertidamente falaria que é a árvore das crenças. A gente acredita no que é certo, no que é errado, e com base nelas a gente vai tomando as decisões. É quase que automático também, né? Sim, você não. Assim. E é por isso que quando a gente faz terapia, a gente para olhar, né? Pera. Assim, por exemplo, a pessoa foi num aniversário e sentiu um desconforto, né? Isso é muito comum também em pessoas, por exemplo, que têm crise de ansiedade, por exemplo, né? Eu costumo falar que é como se fosse uma panela de pressão. A pessoa vai sem puxar o pininho e vai vivendo aquilo, pum, explode, né? Aí, na verdade, quando a gente vai olhar para a angústia que essa pessoa está sentindo, é falta de limite, é viver pelo outro, é não olhar para si própria, é não saber dizer não, é a pessoa que vai vivendo no automático, sem conseguir parar e olhar e falar, pera, por que eu tô sentindo isso ou vivendo isso, né? Você tá falando, parece que você tá falando pra mim. Eu sou uma pessoa, todo mundo sabe, né, gente? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sou uma pessoa que tem um nível de cortisol muito alto de tanta ansiedade. E você falando, realmente, eu tenho uma grande dificuldade de dizer não. Tenho uma grande dificuldade de estabelecer limites. Pra mim, mas isso está nitidamente relacionado ao fato de querer agradar as pessoas, de não permitir que as pessoas me achem uma filha da mãe, sabe? Quando você desagradava as pessoas quando você era pequena, por exemplo, como que isso era visto? Ah, era bronca, eu não gostava, né? Eu acho, de verdade, eu não me lembro de ter agido, talvez seja até um bloqueio, porque eu não me lembro de alguma coisa que eu tenha feito que tenha desagradado alguém e tenha tido eu tenha consciência disso, não me lembro. Talvez seja um bloqueio. Mas eu tenho isso desde sempre, assim. Mas você percebeu que você falou assim? Não é análise que a gente tá fazendo. Não, pode ser análise, não tem problema. Só vou devolver, assim, o que você falou. Você falou assim, um medo, levar bronca, ser repreendido. Então, você acredita que se você der um limite, falar não ou não agradar, vai vir algo ruim depois, né? Que é o quê? A violência, a bronca, a briga. É sobre isso. É exatamente isso. Eu tenho muito medo do que vem. Isso é uma coisa que minha mãe me falava muito. Não tô falando que minha mãe tinha feito algo, mas ela falava uma coisa que eu levo pra vida. E isso realmente acontece. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E eu não quero ouvir, então eu evito de falar. Mas isso também, eu acabo generalizando, né? E eu levo pra várias coisas da minha vida. Então eu acabo deixando de falar coisas que são necessárias serem ditas, pra evitar de ouvir coisas que talvez eu não queira escutar. Mas aí é outra análise, vambora. Existe cura pro trauma? Ou a gente pode falar que é apenas uma transformação? Porque, assim, tem coisas que são muito pesadas, né? E que a gente acaba convivendo com essas dores. Elas não vão ser apagadas.
Como que a gente cura ou transforma isso? Terapia. Mas eu não acredito, assim, depende do que é cura, sabe? Porque é muito individual quando a gente fala de cura, né? A gente vê pessoas, por exemplo, que viveram algo muito pesado lá atrás e com 30 anos depois a pessoa ainda vai falar sobre o trauma, ainda vai chorar, ainda vai sofrer, ainda vai sentir. E tá tudo bem. É isso. O que eu vejo é as pessoas tentando não sentir. A gente tá numa geração que, assim, você toma um remédio, você fica bem, você fica feliz. Você toma uma bebida, você não sente dor, né? Então, assim, muitas pessoas que vivem traumas, situações difíceis, né? E eu conecto automaticamente o trauma com o luto, né? A sua capacidade de lidar com o luto, com perdas na sua vida, vai dizer como que você lida com o trauma, né? Porque, vamos dar um exemplo. Alguém entra aqui, sei lá, solta uma bomba. Você vai sentir de um jeito. Eu vou sentir de outro totalmente diferente, porque é singular de cada um, né? Não dá pra dizer... E nem tudo é trauma, você entende? Às vezes a pessoa, assim, que a gente fala que trauma é quando a pessoa não tem capacidade de processar a experiência que ela viveu. Então, o que a gente faz? O trabalho, enquanto psicólogo, é relacionar a experiência que a pessoa teve com o sentimento que ela tem, né? De ligar os dois. Então, assim, é muito individual. Aí tem pessoas que, assim, eu acho interessante que muitas pessoas chegam na clínica. Ah, é porque eu fui abusada. Porque eu não consigo transformar isso em nada. Mas, assim, por que você quer transformar em alguma coisa? Né? Porque aí a gente tem aquelas pessoas que conseguem, de fato, transformar e trabalhar com luto, e trabalhar com abuso, e trabalhar com mil coisas. Tem gente que não, né? Não tem uma regra, né? Por isso que aí a gente entra direto também no luto, no tempo das coisas, sabe? Das pessoas não aceitarem o tempo que as coisas funcionam ou acontecem. E cada um tem o seu tempo, né? Porque, independente do abuso que você sofreu, pode ser um abuso muito forte, ou pode ser um trauma menor, mas cada um sente de um jeito, com a proporcionalidade individual dele. Mas trabalhar isso e respeitar essa dor, a gente, como você disse, né? Às vezes a gente não pra sentir essa dor. E a gente quer fingir que tá tudo bem, sendo que no fundo, não tá nada bem. E tem uma coisa, Andréia, que sempre acontece na clínica, assim. A pessoa, por exemplo, vamos falar da mulher que é abusada quando criança, né? O nosso corpo, após os 8 anos de idade, a gente começa a sentir prazer, né? Tem estudos relacionados à sexualidade que a mulher começa a se tocar com 8, 9 anos, né? Ela consegue perceber ali o que ela tá sentindo, né? Consegue ter excitação. Só que ela não tem a capacidade emocional de ter uma troca com o outro, né? Então, quando ela é abusada, as mulheres têm dificuldade, porque quando elas eram criança, elas sentiram prazer naquele toque, né? Não é um prazer da troca, é o prazer da fisiologia, do físico, do corpo dela que está sendo tocado. Então, isso bagunça muito, porque a pessoa acredita assim, eu vivi isso porque eu deixei, eu gostava. Não, você não gostava. Era um adulto que sabia o que estava fazendo e você não sabia nem o que era sexo, né? Você nem sabia o que era essa troca com o outro, que isso representava. Entendeu? Então, assim, por isso causa muita confusão na cabeça de muitas mulheres. E isso é importante você falar, porque isso gera conflitos relacionais e distorção de relacionamento para a vida adulta, né? Total. Nossa, porque agora eu fico pensando que até a forma como ela vai se relacionar com os homens provavelmente vai ser totalmente distorcido. A ideia que ela vai ter de sexo, de prazer, não é? É assim, o que acontece na maioria das vezes, tá? Não tô generalizando, mas é o que acontece. Essas mulheres desenvolvem um comportamento sexual compulsivo, né? E extremamente se colocam em situações de risco. É muito comum a gente ver mulheres assim. Aí, vamos falar né, de diagnósticos, borderline, né? Eu já pensei na borderline. Borderline. Já viveu esse tipo? Borderline, bipolaridade e depressão, né? Geralmente as pessoas desenvolvem isso e, sabe, trata lá na frente, mas é aquilo, você tem que tratar o que aconteceu lá atrás. O que aconteceu. E não dá pra falar
que é um tema fácil de trabalhar. Porque, por exemplo, eu tenho colegas que são psicólogas que me consultam. Fala, Camila, eu tô com uma demanda aqui de... Nossa, tá muito difícil, né? Porque é isso, você tá lidando com a impotência, né? O mesmo lugar da impotência que traz o abuso, né? Que a mulher não tem mais o que fazer com aquilo que ela viu, porque já passou. É da perda, do luto e é do trauma, é a impotência. Você trabalhar a impotência, a gente sente isso quando a gente faz os nossos atendimentos. A pessoa traz um sentimento muito grande de impotência, de culpa, de se sentir suja, se sentir errada. Então, assim, a gente vai trabalhando isso aos pouquinhos, sabe? E eu imagino, porque assim, para o psicólogo, para o terapeuta, que também foi humano e passou por traumas, passou por várias situações também durante a vida, deve ter situações que devem trazer alguns gatilhos, né? Que às vezes você precisa até se recusar de atender, não sei se isso é o caso. Você sabe que a minha vizinha falou assim, Camila, me conta se vocês têm um segredo enquanto psicólogo. Porque eu tava passando uma psicóloga que ela falou que não ia me atender mais, que não dava, que ela não tinha agenda. E eu não acho que é isso. E aí eu pontuei pra ela que é isso, assim. Tem situações que, assim, por exemplo, eu consigo trabalhar uma violência sexual, sabe? Se você traz a questão, eu sei trabalhar, eu sei fazer as intervenções, eu sei exatamente como conduzir. Mas se você vai, por exemplo, uma colega minha que trabalha com gravidez e puerpério, por exemplo, ela não consegue. Tem dificuldade. E assim, a gente sente também. Porque somos humanos, né? Temos os nossos gatilhos. Tem vezes que eu saio assim da sessão, tem sessões que são mais pesadas, sim, que a gente sai, a gente se recompõe, a gente fala, nossa, né? Deixa eu perguntar agora um bastidor aqui. Vocês fazem terapia? Vocês conversam com algum mentor, eu não sei como que seria o nome, mas alguém que vocês possam tirar, porque a gente acaba virando uma esponja, né? Você absorve tudo isso. Sim, você sabe que a gente faz. A gente tem que fazer terapia, né? Eu faço análise há quantos anos, meu Deus? 15 anos. 15 anos já. A gente tem que trabalhar em terapia e tem supervisão também, que é quando a gente se reúne com outros psicólogos e um supervisor e a gente leva o caso, né, e conversa ali sobre o caso da pessoa e a gente vai entendendo também os sentimentos que isso traz dentro da gente, né, porque aí são questões mais técnicas, né? Porque você sabe o que é, mas mesmo sabendo, a parte prática é difícil, né? A gente tem que, por exemplo, quando a pessoa traz, a gente sente, né? O psicólogo sente, a pessoa traz situações, principalmente eu trabalhando com luto, trauma e violência, né? Nossa, pesadíssimo, mulher. Eu entraria em depressão, assim, no primeiro atendimento. Mas é tão lindo quando você vê. Eu acho incrível, de verdade. Eu conheço várias pessoas que passaram por situações muito ruins. E assim, eu acho maravilhoso. Eu já comentei com você que eu tinha muita vontade de ser psicóloga, porque eu gosto muito. Eu sou apaixonada. Estudei psicanálise por isso. Mas é lindo ver a transformação da pessoa. Mas esse processo é complicado, né? Principalmente, assim, no meu caso, que passei por situações de abuso. Então, teriam coisas que eu provavelmente não conseguiria atender, porque eu não teria essa maturidade, não teria essa estrutura emocional pra ajudar. Talvez até atrapalhasse mais a pessoa do que ajudasse. Então, é importante ter saber, se conhecer, o autoconhecimento, entender os seus limites, o que eu posso e o que eu não posso fazer. É muito importante. E aí, eu queria entrar numa questão que você disse que é bem recorrente, que eu tava até te falando sobre isso, né? De não lembrar. Porque às vezes a gente bloqueia coisas na nossa cabeça, né? Que nem eu tava falando, não lembro de situações em que determinadas coisas aconteceram. E abusos é muito comum da gente bloquear, porque o nosso cérebro, ele meio que nos autoprotege. O que acontece nesse caso, quando a pessoa, ela não lembra do abuso que sofreu, mas aparentemente foi isso que aconteceu? Eu costumo falar para não cavucar. Bem na palavra, sim. Porque, assim, se a pessoa não lembra, é um mecanismo de defesa, né? Por que a gente vai mexer naquilo que a pessoa não lembra, né? Assim, como eu tenho bastante experiência com... quando eu entrei para a rede da Mari, eu tenho muita experiência, né? E, assim, a minha descrição era violência, traumas, abuso, luto. Assim, o que veio de mulheres falando, eu tenho certeza que eu fui abusada. Eu tenho certeza, mas eu não consigo lembrar. O que eu falo se você não consegue lembrar,
É a sua mente protegendo você. E a gente fala assim, vamos pensar como uma bola, né? Vamos pensar na nossa mente como uma cabeça. Tem as questões inconscientes, que é o que a gente não sabe, que é o que a nossa mente protegeu a gente. Se sua cabeça já tá cheia, vamos pensar na bola cheia, né? Essa bola já tá extravasando. Por que você vai trazer mais coisa pro consciente se você já tá cheia? Então, assim, é muito comum em terapia, depois de algum tempo que a pessoa tá fazendo, ela vai dando conta da bola aqui, daquilo que estava saindo e vai dando espaço, né? Então, a pessoa que vive violência, por exemplo, às vezes ela traz, hoje, um exemplo. Ah, eu vivi um abuso assim, assim, assado. Daqui 1 ano, mas eu lembrei. Você acredita que eu lembrei? Porque foi vindo pro consciente. É natural, né? Natural, né? Porque foi dando espaço pra pessoa olhar para aquilo. Entendi. Porque assim, a chance da pessoa que sofreu um abuso, que ela não lembra, ela dissociar é quando a pessoa sai da realidade, né? Ela sai de si. É muito grande. Muito grande, assim. E é muito comum pessoas que foram abusadas terem dissociação. Me explica um pouco sobre a dissociação. O que seria ela sair de si? Como se fosse a psicose. Porque ela descobre, né, se você cavocar, ela vai descobrir. Ela não vai estar preparada para. Não Se vai. for uma coisa muito forte, ela não vai estar preparada, ter estrutura emocional para poder lidar com isso. É isso? Tem um livro, eu esqueci o nome, mas é, não sei o que, O Segredo de Alice. É um livro muito pesado, muito pesado. Eu li, claro, né, porque eu trabalho com isso, de uma mulher que ela desenvolveu, se eu não me engano, 19 personalidades para conseguir lidar com o abuso que ela sofria do próprio pai. Meu Deus. Então, assim, a pessoa, e a gente tem que pensar assim, quando a pessoa, ela perde o contato da realidade, é como se a realidade que ela tá vivendo é tão difícil que ela vai criar outra, né? Ela cria outra de maneira inconsciente para não continuar vivendo aquilo que ela tá vivendo, entendeu? Nossa. E é muito. Eu acredito que seja muito comum a gente bloquear essas coisas, né? E se proteger de certa forma. É uma proteção, talvez, para que isso não aconteça, porque a dissociação é o mecanismo de defesa mais primitivo que a pessoa tem. Nossa, que interessante, gente. Muito louco, né? É que tá diretamente ligado com a psicose. E é muito perigoso, porque nessas pode acontecer, por exemplo, dela procurar outros culpados, por exemplo, e cometer alguma loucura. Sim, muitas vezes. Tem pessoas, né, não só mulheres, que arrumam outros culpados, vão se colocando em comportamento de risco, né, vai só vivendo sem querer olhar para aquilo, porque não é fácil. Eu não vou falar que assim, nossa, você olhar para o abuso que você sofreu é fácil. Claro que não é fácil, gente. Né, você nem consegue tomar conta daquilo que você viveu, porque você não tinha estrutura mental para, né, às vezes, quando é criança, né, tô falando caso de criança. Agora, quando é adulto também. Às vezes, a mulher vive aquela Mari Ferrer. Sim. Né, que ela tá bem alta. Ela tá transformando o que ela viveu, mas não é uma obrigação. E aí você vê, assim, né, tudo que ela viveu, né, os diagnósticos que ela teve após toda aquela repercussão. E ela foi bem ultrajada, né? Porque foi uma super exposição. E aí vem o hate, porque a sociedade, a gente vive ainda hoje em dia numa sociedade, principalmente hoje em dia, muito hipócrita, se a gente pode usar essa palavra, né? De julgar muito a mulher pelo comportamento dela, por causa da roupa dela, por causa disso, por causa daquilo, que ela tava bebendo, porque ela tava... Sem pensar que ela foi uma vítima. Independente de qualquer coisa, ela foi uma vítima. Você quer ver outra situação? Que a mulher também é vítima, que as pessoas costumam demonizar? Quando a criança é abusada, por exemplo, por um padrasto, por um tio, por um avô, e a mãe não defende. Aquela mãe que não defendeu, ela também está no lugar de violência. Ela também, provavelmente, se é com o marido, com o padrasto, enfim, ela também vive, provavelmente, um relacionamento abusivo. E aí a ideia dessa mulher, do tipo, ele tocou na minha filha, né? A gente vai entrar no lugar do luto, daquela perda, daquele homem, daquela estrutura familiar que tem. Então, assim, o que eu mais vejo é por que não defendeu a filha? Gente, a gente tá falando de outra vítima.
né? A gente não tá falando de uma pessoa, exceto aquelas que fazem de propósito, que tem uns casos aí que aconteceu, Sim, tem né? alguns casos em que a mulher, ela meio que… Eu entendi o que você quis dizer. Sim, é difícil mesmo, assim. Você sabe que até pro homem, né? O homem também sofre. Só que não é falado. Assim, eu não sei… Todas as pessoas, assim, os relacionamentos que eu tive, né? Eu perguntava, como que você perdeu a virgindade? Sempre. Se você pergunta pros homens como eles perderam a virgindade, assim, eu posso te colocar nos dedos amigos meus que assim… eu tinha 15 anos e foi com uma mulher num terreno baldio e a mulher tinha 30 e poucos anos. No prostíbulo. Nossa, eu falei prostíbulo. Sei lá quem é que fala isso hoje em dia. Mas é verdade. E, bem, aí a gente vai entrar em outra série, né? Mas assim, principalmente interior, Nordeste, até bicho, sabe? Isso é muito triste e é normalizado. Isso que é o pior, é normalizado. Oh, meu Deus, o mundo tá muito louco. Mas é normalizado por causa da cultura também, né? A cultura. Eu vejo, por exemplo, pessoas que eu atendo no Rio de Janeiro, um exemplo, né? Eu atendo pessoas online de lá. E as pessoas normalizam. Às vezes, dependendo da condição social que a pessoa vive, né? E assim, se você me perguntar qual é a maior dificuldade, eu acho que não é só eu enquanto psicóloga. Vários colegas de trabalho falam a mesma coisa. A maior dificuldade, atender essas pessoas, porque elas já são vitimizadas, né? Elas já vivem ali à beira da violência, normalizam como se fosse normal. Tudo que ela tá vivendo ali, troca de tiros, é um ou outro que percebe que viver não é aquilo. Eu nunca né? ouvi tiro na minha vida. Eu nunca vi barulho de tiro. As pessoas falam assim, como assim, André? Eu falo, gente, juro, graças a Deus, quero continuar assim. Eu nunca ouvi. E para as pessoas, tem gente que é a coisa mais normal do mundo. E eu acho assim, e não deveria ser normal. Você sabe que eu tenho um colega, um amigo, que ele mora no Rio de Janeiro, né? Hoje ele mora numa região serrana do Rio de Janeiro, uma região muito boa lá, tal. Não tem tiro. E aí ele estava contando que ele morava numa outra região que tinha, né, as guerras de facções. E ele falou que vivia ali e ele não conseguia ver como sendo ruim viver ali. E ele foi visitar a família dele, né, que ele sempre vai, e falou que viu o portão do vizinho todo cheio de tiro. E ele falou, mas o que aconteceu? Não, uma guerra de facção, tipo… o vizinho normalizando. Ai, meu Deus, acabei de olhar que a gente tá encerrando o nosso programa. Caramba! Passou muito rápido. Tinha tanta coisa pra te perguntar ainda. Mas a gente continua. A gente vai continuar. Não, vou me consultar com você, porque a gente já fez sessão de terapia ali atrás. Vocês não têm noção, que eu já tô aqui alugando essa mulher há muito tempo. Imagina, maravilhosa. Muito obrigada, adorei te conhecer. E eu queria que você passasse um recado para as pessoas que passaram por violência. E violência, querendo ou não, também é um processo de luto, né? Do que você viveu, se despedir daquele sentimento, daquilo que você viveu, enfim, transformar ou não, ou simplesmente acolher essa dor. O que você poderia falar para essas pessoas que estão passando por isso? Busquem ajuda, né? Seja grupo de amigos, sejam pessoas que vivem o mesmo que você viveu, né? É muito potente quando eu vejo, por exemplo, mães que perdem filhos e aí participam de grupos de amigos com outras mães que perderam, porque a perda te coloca num lugar solitário, né? Qualquer perda, qualquer trauma que você vive, você entra em contato com o vazio. E aí você decide o que você quer fazer com ele, o que você quer preencher. Então, assim, busca ajuda. Família, amigos, rede de apoio, terapia, né? Façam terapia para olhar para o sentimento, tentar entender, acolher e colocar cada coisinha no seu lugar, que é importante. Porque fica tudo bagunçado, né? Total. É isso, assim. A pessoa que vive o luto, perda, trauma, ela olha para todos os pontos da vida dela. As caixinhas saem tudo do lugar. Você já viu? Às vezes a pessoa, por exemplo, termina um relacionamento. Ela aproveita aquele relacionamento, porque é um luto. E o que ela faz? Ela muda do emprego, ela… Fala nada, porque eu sou surtada. Eu mudo o cabelo, eu mudo de emprego, eu mudo de amigo. Eu fico louco, falo, quero sair agora! Não quero ficar em casa! É a sua forma, isso. Muito bom. Muito obrigada, Camila. Foi um prazer de verdade. Você é uma querida. Obrigada. E eu queria ter mais pelo menos 3 horas aqui conversando com você. Vamos marcar, querida. Muito obrigada. Foi um prazer. Podcast Ponto de Entrevista vai ficando por aqui. Se você conhece alguém que tá passando por luto, por violência, que precisa de ajuda, precisa desse conteúdo, já compartilha com ela. Estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, alguns episódios, no Spotify também, gente. É isso, beijo, até a próxima. Obrigada.